Graça e a paz, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês um versículo do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35. Diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Fome e sede, duas necessidades básicas a todos os seres humanos. Mas ela se torna grave quando do período de escassez. E ao longo da história da humanidade nós vamos observar que este problema da fome e da sede afetou milhões e milhões de pessoas. E ainda hoje, no mundo atual, em pleno século XXI, apesar do desenvolvimento da tecnologia, ainda muitos passam fome, passam sede. Você pode dizer assim: mas eu nunca passei fome, nunca passei sede, sempre nasci numa casa que tinha muitas provisões, sempre tive condições de comprar alimentos, sempre tive água potável. Dê graças a Deus por isso. Eu também nunca passei fome, passei necessidade, algumas privações, mas esta fome a que Jesus se refere aqui é a fome da alma, é a fome que afeta tantas pessoas, que tem destruído milhares de pessoas na face da terra. Posso lhe afirmar que existem multidões passando fome, fome de amor, fome de carinho, fome de paz, fome de reconhecimento. São homens e mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, em toda parte da terra. E eles vivem numa busca alucinada por paz e satisfação. Essa fome é resultado de uma escassez extrema. Isso explica muito bem o vazio que muitos experimentam hoje em dia. E que nessa busca desenfreada para preencher esse vazio, mergulham muitas vezes em situações que muitas vezes não tem volta. Buscam nos prazeres da carne, muitas vezes buscam no alcoolismo, nos vícios, nas drogas. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos fala de um alimento que pode saciar a necessidade de todos que estão desesperados para acabar com este vazio. Este vazio muitas vezes tem afetado até a igreja do Senhor Jesus. Pessoas que, apesar de ter uma esperança de salvação, mas tem um vazio, algo que precisa nutrir, que dá direção à sua vida. São muitas vezes pessoas que estão andando de forma contrária ao que diz a palavra de Deus, que não têm buscado o alimento espiritual a cada dia. Esse vazio só pode ser preenchido quando nós depositamos a nossa esperança em Deus. Quando Deus é a nossa esperança, nós nos preenchemos e a vida faz todo o sentido. Nós nos saciamos e a vida faz todo o sentido. Vejamos Romanos, capítulo 5, e o versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, o que nos foi outorgado. Então a esperança é a garantia que todas as coisas elas vão cooperar para o bem, para o nosso bem. Mesmo que essas coisas ou essas situações sejam as mais adversas, situações de dificuldades, situações como essa que todo o humanidade está passando agora, de quarentena, de incerteza, de medo dessa pandemia, medo de
ser alcançado por esse vírus, medo de ver um familiar mais próximo ser alcançado por este vírus. E você pode até pensar que diante de tudo isso, a sua vida não tem nenhum sentido. Muitas pessoas, apesar de terem tantos valores, tantas riquezas, elas estão desiludidas, porque nem o seu próprio dinheiro pode livrar de situações como essa que estamos passando hoje. Porque apesar de terem muitas condições, influências nesse mundo atual, mas se sentem impotentes diante de um pequeno vírus. Temos ouvido de tantas pessoas famosas, pessoas de grandes padrões financeiros, de alto padrão financeiro, que estão também morrendo por causa desse vírus. Então, você pode até estar sentindo nesse momento um sentimento de frustração, talvez de abandono. Quando você olha para as autoridades, elas não te dão uma esperança verdadeira, algo que você possa se agarrar, algo que você possa confiar. Talvez a frustração e o medo tenham dominado a sua vida. Mas Deus, na sua infinita graça, quer dizer para você que Ele tem valiosas promessas para a sua vida, para a nossa vida. E Ele fará o melhor no seu tempo e do jeito dele, do modo dele, porque Ele é soberano e Ele está no controle desta situação. Não se desespere, espere em Deus, se enche de esperança. Essa esperança que temos em Deus, conforme lemos na sua palavra, é resultante de uma fé que o próprio Deus gerou no nosso coração, pelo Espírito Santo. A Bíblia nos diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos sela para a eternidade. Essa esperança que temos é resultado da presença do Espírito Santo habitando em nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa esperança, ela toma conta da nossa alma e nos enche de alegria e paz. Mesmo diante da adversidade, não olhe para os problemas, olhe para Deus. Nas piores situações, nas dores mais intensas e profundas, nos momentos de perda, nos momentos de solidão, no momento que você se sente abandonado, se reanime no Senhor. Se lembre das promessas que Ele tem para a sua vida. Essas promessas são as esperanças que nós podemos confiar, podemos agarrar a esta esperança, as promessas de Deus. Esta esperança nos faz tirar o foco do problema, que muitas vezes fica martelando nossa cabeça, nos torna ansioso e cada vez mais vivemos preocupados. Essa esperança, ela mata a fome da nossa alma. Ela nos faz acreditar que é uma luz no fim do túnel. Te faz acreditar e começar já a agradecer a Deus pelas vitórias que Ele certamente nos dará diante de todas as nossas lutas. Você só terá vitória se você passar por luta. Então, estamos passando por isso. Tenha certeza, ao seu tempo, Deus virá e tomará a decisão melhor para tudo isso. Porque Deus é fiel e que Deus te ama tanto. Deus nos ama de uma maneira tão grande. Já provou esse amor, dando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. O que mais Deus nos negaria? Ele deu o seu próprio Filho para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver essa esperança, este momento difícil que você está passando, enfrentando, não te afastará do amor de Deus, do cuidado do Senhor. Jesus te ama tanto que Ele nunca irá te decepcionar. Jesus não decepciona. Os homens podem decepcionar. Nós temos visto fatos, nesses últimos dias, na política, em tantas áreas da sociedade, e tantas pessoas decepcionadas com os homens. Mas Deus, em Cristo, não nos decepciona. Portanto, se aproxime dele, se aproxime de Jesus, e enche o seu coração de esperança, e verá que esta fome e esta sede vai passar.
porque Ele é o pão da vida, porque Ele mata a nossa sede, a sede espiritual. Só pode ser preenchida, saciada com a presença do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tenha esperança, tenha fé.